E aí, galerinha, vamos à resolução da nossa lista de atividades sobre lançamentos verticais. Então, vamos lá. Primeira questão. Uma pedra partindo do repouso. Então, lembre, ele está falando que ele está partindo do repouso. Então, se eu tenho um repouso, eu já tenho dois dados importantes aqui. Velocidade inicial vai ser igual a zero e, nesse caso, a gente vai considerar que o espaço inicial é igual a zero. Cai de uma altura de 500 metros. Então, ele está dando a altura que ele está caindo. H. 500 metros. Despreza-se a resistência do ar e adota a gravidade como 10. Então, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Calcula a velocidade da pedra ao atingir o solo e o tempo gasto na queda. Então, ele quer a velocidade final, que é quando ela atinge o solo, e o tempo que ele leva para cair. Lembre, vamos lá, que a gente tem uma pedra e ela vai cair em direção ao solo, ok? Se ela vai cair do repouso, então eu vou ter velocidade inicial zero. Se ela tem velocidade inicial zero, obrigatoriamente eu tenho que ter uma queda livre, né? Porque queda livre tem como característica velocidade inicial zero e velocidade final diferente de zero. Ele está pedindo aqui a velocidade lá quando ele chega no solo. Então, a gente vai pegar as três funções que a gente tem. S é igual a S0 mais E0t mais gt ao quadrado dividido por 2, forma de sorvete. V é igual a V0 mais gt, vovô e vovó ainda trabalham. E a gente tem também, certo, a fórmula de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Então, a gente tem essas três funções aí. Bom, se ele está pedindo tempo, não tem como usar Torricelli, porque lembra que Torricelli só serve para usar se eu tiver tempo. E ele está pedindo para você calcular tempo e ele não e precisa utilizar as outras duas funções para poder fazer o cálculo. Então, veja, lembre, se ele pede para calcular o tempo, então eu não posso usar o Torricelli. Então, sobra as outras duas. Aqui a gente não tem nem velocidade final, nem tempo, então não dá para usar essa segunda. Então, a gente tem que usar obrigatoriamente a fórmula de sorvetão para fazer o cálculo. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais E0t mais gt ao quadrado dividido por 2. A posição final a gente tem que é 500. Então, vamos lá. 500 vai ser igual. Quanto à posição inicial? Lembra? Partindo do repouso, zero. Mais. Quanto à velocidade inicial? Zero, porque eu tenho uma queda livre. Vezes t eu não tenho, que a gente vai calcular. Mais. Por que mais? Porque lembra, ó, ele está na mesma orientação da gravidade. Então, a gravidade puxa os corpos para onde? Para baixo. Então, esse corpo ele também está caindo para baixo. Então, a gente tem mais aqui no sinal da gravidade. Mais 10 vezes t, porque eu não tenho tempo, sobre 2. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Continuando aqui, a gente vai ter 500 igual 10 dividido por 2 dá 5 vezes t ao quadrado. Tá multiplicando, vai passar pela o quê? Dividindo. Então, 500 dividido por 5. T ao quadrado vai ser igual a 100. Agora, a gente vai fazer aqui essa conta. Se tá potência, vai passar para lá como raiz. Raiz de 100 vai ser igual a 10 segundos. Então, vamos lá. Achamos aqui o tempo. Agora, a gente vai calcular a velocidade. É só pegar a segunda função. V é igual a V0 mais GT. V vai ser igual. V0 é quanto? A gente tem zero, porque lembra que é da livre. Mais, porque ele está no mesmo sentido da orientação da trajetória, 10. E o tempo foi igual a quanto? 10 aqui também. Então, V vai ser igual a 100 metros por segundo, né? Então, tá aí as duas respostas que ele pediu. O tempo e a velocidade final lá no solo. Ok? Vamos à segunda questão agora. Uma menina, à margem do rio, deixa cair uma pedra que demora 5 segundos. Então, ele deu o tempo aqui, 5 segundos, para chegar à superfície da água. Sendo a aceleração local da gravidade igual a 10, então, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a distância percorrida pela pedra. Então, vamos analisar aqui, ó. Veja, se você prestar atenção, a velocidade inicial dela é zero. Quem é que tem velocidade inicial zero? É a queda livre. Então, ele está afirmando aqui que eu tenho uma queda livre. Afinal de contas, ela deixa cair uma pedra e ela deixa cair com velocidade inicial zero. E ele quer saber a distância percorrida após os 5 segundos. Então, a gente pode fazer o seguinte. Ele deu tempo, não deu? Tempo 5 segundos. Então, não dá para usar Torricelli.
Também não dá para usar a fórmula de velocidade porque não tem distância para calcular. Então só sobra sorvetão para a gente usar. Então S é igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado dividido por 2. Então a gente vai calcular essa posição final. Posição inicial 0, porque lembre-se, é uma queda livre, a gente já tem que velocidade inicial vai ser igual a 0 e eu vou considerar como espaço inicial 0 também. Mais velocidade inicial 0, o tempo lhe deu, mais, porque lembre, no mesmo sentido da orientação da gravidade, 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então aqui é mais. S vai ser igual, qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0, então vai ficar aqui 10. E o tempo, perdão, não substitui aqui, é 5, né? Que é 5. Então a gente vai resolver aqui. 5 ao quadrado vai ser igual a 25 dividido por 2. 10 vezes 25, 250 dividido por 2, que vai ser igual a 125 metros, ok? Então tá aí a resposta da segunda questão. Vamos à próxima. Aqui a gente já tem uma diferença. A gente tinha as outras duas questões sobre queda livre e agora a gente tem um lançamento vertical. Um objeto lançado verticalmente para cima, do solo para cima. A gente já tem que saber duas coisas. Velocidade na altura máxima é 0, lembra das características? Então, se eu tenho um objeto que é lançado para cima, a velocidade inicial é diferente de 0 e a velocidade lá quando ele chegar na altura máxima é 0. Então, a velocidade final a gente considera como 0. Considerando gravidade como 10, a altura máxima que o objeto atinge em relação ao solo em metros é. Então, ele quer a altura máxima que esse objeto atinge em metros. Tá vendo que ele não deu tempo? Qual é a dica que eu dei? Se não deu tempo, não pede para calcular tempo, usa quem? Torricello. Então, é isso mesmo. V igual V0 mais 2 vezes G vezes delta S ou delta H, dependendo da questão, você pode usar o que você quiser, tá? Velocidade final, a gente tem, lembra, lá a altura máxima, se é um lançamento para cima, 0. Quanto à velocidade inicial, ele deu? Deu, ó, uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, ele deu a velocidade inicial, 10 metros por segundo. 10 ao quadrado. Agora o sinal, lembra? Gravidade puxa os corpos para onde? Para baixo. Ele está indo com lançamento para onde? Para cima. Então, contrário. Então, é menos vezes 2, vezes 10, vezes o delta S. Agora é só resolver. 0 ao quadrado vai dar 0. 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 2 vezes 10, 20. Vezes o delta S. Tá menos, vai passar para lá o quê? Mais. 20 delta S é igual a 100. Tá, multiplicando, vai passar por lá o quê? Dividindo. 100 dividido por 20 vai ser igual... Desculpa. Aqui eu coloquei que 10 ao quadrado seria 100. Na verdade, 10 ao quadrado é 1000, né? 1000 aqui, só corrigindo. A gente vai ter aqui 100 dividido por 2 vai dar 50 metros. Ok? Então, vamos à próxima. Frequentemente, quando estamos passar sob um viaduto, observamos uma placa orientando o motorista para que comunique à polícia qualquer atitude suspeita em cima do viaduto. O alerta serve para deixar o motorista atento a um tipo de assalto que tem se tornado comum e que segue um procedimento bastante elaborado. Até aí não falou nada. Contanto que o motorista passe um determinado trecho da estrada com velocidade constante. Um assaltante sobre o viaduto aguarda a passagem do para-brisa do carro por uma referência previamente marcada na estrada. Nesse momento, abandona-se em queda livre. Então, já está falando que tipo de movimento eu tenho, que é uma queda livre. Aí eu já sei o que de cara nas questões. Vamos lá, vamos ver se você lembra. Velocidade inicial 0 e vou também considerar que o espaço inicial é 0 também. Uma pedra que cai enquanto o carro se move debaixo do viaduto. A pedra atingiu o vidro do carro, quebrando e forçando o motorista a parar no acostamento mais à frente, onde outro assaltante aguarda para realizar o furto. Então, esse texto todo só serviu para dizer que você estava com um movimento em queda livre. Agora, a questão mesmo vem aqui, comando da questão. Suponha que em um desses assaltos a pedra caia por 7,2 metros. Então, ele deu altura, 7,2 metros. Antes de atingir o para-brisa de um carro. Nessas condições, desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado.
Determine o valor da velocidade que a pedra atinge o solo. Então, ele quer a velocidade final. Tá aqui, ó, o esqueminha. Ele vai tacar a pedra aqui e ele quer a velocidade que ela chega no solo. Lembre que é diferente de zero. Como ele disse, é queda livre, velocidade inicial zero. Ele deu tempo? Não. Não pediu para calcular tempo. Então, a gente usa o quê? Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G, vezes delta S ou delta H, tanto faz. Velocidade final, a gente vai achar V ao quadrado. Velocidade inicial, 0 ao quadrado. Lembre, se é uma queda livre, o sinal da gravidade ele vai ser o quê? Positivo, né? Afinal de contas, a gravidade vai estar no mesmo sentido do movimento. Então, mais 2 vezes 10 vezes delta S que a gente tem, que ele deu que foi 7,2 metros. Agora, se a gente calcular, V ao quadrado vai ser igual, 0 ao quadrado vai dar 0, então não influencia nada. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 7,2, 144. Tá, a potência vai passar para lá como raiz, ok? Então, vai ser raiz de 144, que vai ser igual a 12 metros por segundo. Tá aí a resposta do quarto. Agora vamos à nossa última questão. Um corpo é lançado verticalmente para cima. Então, lembre, se eu tenho um corpo, ele é lançado verticalmente para cima, obrigatoriamente eu sei que a velocidade na altura máxima é zero. Com velocidade 40 metros, então velocidade inicial 40 metros por segundo. No lugar onde o módulo da aceleração da gravidade é 10. Então, ele deu gravidade 10 metros por segundo. Considerando ao quadrado. Considerando que a única força atuante sobre o seu corpo é o peso, calcule o tempo de subida. Então, ele quer o tempo de subida. Ó, qual a maneira mais fácil? É só pegar a fórmula da velocidade. V igual a V0 mais GT. Porque ele só quer o tempo de subida. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final e gravidade. É só achar tempo. Então, velocidade final, 0. Velocidade inicial, 40. Lembre, a orientação contrária à orientação da gravidade. Então, sinal menos 10 vezes o tempo. Tá menos, vai passar para lá o quê? Mais. Então, vai ficar igual a 10t, igual a 40. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, 40 dividido por 10, que vai ser igual a 4 segundos, ok? Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou por e-mail. Bons estudos!